os problemas no Afeganistão começaram só em 2001? A resposta para essa pergunta é não. O país vivia em um cenário de quase guerra permanente fazia décadas, ainda antes da invasão americana. É necessário para a compreensão dessa manchete a análise dos acontecimentos passados. Bom, de 1979 a 1989, a União Soviética invade e ocupa o Afeganistão. Os combatentes da resistência afegã, mais conhecidos como Mujahideen, revidam. De 1989 a 1993, após a retirada da União Soviética, confrontos entre os Mujahideens levam um caos ao país. Então o Talibã é formado, sendo um grupo fundamentalista sunita islâmico, que surgiu como uma milícia armada durante a Guerra Civil Afegã. Esse conflito, por sua vez, foi um desmembramento da Revolução de Saur. Por meio desse golpe, o Afeganistão se converteu em uma nação socialista aliada à União Soviética. A implantação do socialismo no país foi acompanhada de uma série de reformas, tais como a reforma agrária, a promoção da igualdade de gênero e a secularização do país, entre outros. Essas reformas começaram a desagradar grupos tradicionais da região, muito ligados à organização tribal e à sociedade afegã. Esses grupos eram muito conservadores e muito religiosos. Seu incômodo começou a ganhar força e então os Estados Unidos entrou na cena. O governo de Jimmy Carter decidiu financiar o treinamento e o armamento de rebeldes que lutassem contra o governo socialista afegão para enfraquecê-los. O objetivo principal era criar uma emboscada para a União Soviética. O governo afegão, lutando contra as rebeliões que se espalhavam no país, pediu ajuda aos soviéticos e o líder da União Soviética autorizou a invasão militar do Afeganistão. Assim, tropas soviéticas foram enviadas para lutar contra os rebeldes afegãos. E a ideia era de que esses rebeldes afegãos estavam lutando em defesa de sua ideia contra os ateus socialistas. O financiamento norte-americano criou uma gama enorme de grupos rebeldes, sendo que muitos deles eram fundamentalistas islâmicos. Esses grupos fundamentalistas islâmicos lutaram contra os soviéticos durante 10 anos e apenas em 1989 conseguiram a retirada soviética. O grupo extremista Talibã declara o novo nome do Afeganistão. No país, há resistência e tentativas de fuga. Emirado Islâmico do Afeganistão. A partir daí, a luta se deu contra o governo socialista do Afeganistão e se estendeu até 1992, quando o Partido Democrático do Povo Afegão, que dominava o país desde 1978, foi derrotado. A partir de 1992, a disputa se deu entre os próprios Mujahideen, que formaram o Estado Islâmico do Afeganistão. Havia Mujahideen com visões progressistas e seculares, enquanto outros deles defendiam posições radicais, fundamentalistas e conservadoras. A nova disputa se travou nesse cenário. Durante essa guerra, um Mujahideen chamado Mohammed Omar decidiu formar uma nova milícia fundamentalista que defenderia a imposição de uma visão radical da Sharia. Essa milícia era o Talibã e sua fundação ocorreu em 1994. O Talibã contou com grande apoio e foi crescendo ao longo do conflito. Em 1996, o grupo Talibã tomou Cabul e formou um novo governo, o Emirado Islâmico do Afeganistão. O governo do Talibã ficou marcado por todo tipo de violências e se estendeu de 1996 a 2001. O grupo passou a perseguir opositores e minorias étnicas e religiosas no país e seu controle se deu em quase todo o território afegão. Grupos como os xiitas, cristãos e budistas foram perseguidos pelos talibãs, e a perseguição religiosa se dava até no campo dos patrimônios, uma vez que o Talibã autorizou a destruição de diversas estátuas de Buda que existiam no país havia séculos. Além disso, a população civil passou por todo tipo de violência sob o comando desse grupo radical. Opositores eram executados em público, assim como pessoas acusadas de não obedecerem à lei islâmica poderiam sofrer com açoitamentos e amputações em público. Ao longo de 5 anos, a comunidade internacional denunciou inúmeras violações dos direitos humanos no país. Nesse período, o governo afegão não tinha reconhecimento da comunidade internacional e apenas 3 nações
reconhecia os talibãs no poder do país, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Paquistão. Além de toda a violência, a população afegã sofria com a pobreza do país, destruída após quase 20 anos em guerra. A invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos foi uma consequência do atentado do dia 11 de setembro de 2001. O Talibã colheu as consequências desse ato até hoje, porque havia abrigado o grupo terrorista Al-Qaeda em seu território. E esse grupo terrorista era comandado pelo Osama Bin Laden. Dentro desse território afegão, que havia um treinamento de guerrilheiros da Al-Qaeda, o governo norte-americano pediu para o grupo Talibã que se cooperasse entregando a organização. Com a capital nas mãos dos norte-americanos, foi iniciado um processo de 20 anos de reconstrução do Afeganistão. E os Estados Unidos continuaram lutando contra as tropas do Talibã. Além disso, os Estados Unidos investiu em reforma do exército do afegão, formação de governos democráticos, e o exército afegão foi formado por custo de bilhões de dólares. Mas os governos afegãos que surgiram mostraram que eram corruptos, impopulares e incapazes de estender seu domínio para além de Cabul. O desespero da população que tenta deixar o país é tão grande que tem muitas mães entregando os próprios filhos para os soldados em uma tentativa de salvar a vida deles. Mulheres desesperadas passam os bebês de mãos em mãos para que cheguem até a cerca de arame farpado do aeroporto. O Talibã nunca realmente deixou de existir? Ao longo dos anos 20 de ocupação norte-americana, o Talibã não deixou de existir. Apesar de um período de enfraquecimento, seus membros continuaram presentes no interior de Afeganistão e em partes do Paquistão. Nesse período, o grupo sobreviveu por conta de atividades como mineração, prestação de serviços de segurança, extorsão de civis, cultivo de ópios e venda de heroína. Em 2019 e 2020, o governo de Donald Trump negociou um acordo de paz com o Talibã por conta de uma possível retirada das tropas americanas. Entretanto, o acordo não avançou. A saída das tropas norte-americanas começou a ser aspirada já no governo de Barack Obama, porque a guerra mostrou-se impopular e cara. Barack Obama e Donald Trump não retiraram as tropas do Afeganistão e esse feito só foi realizado por Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos. E isso motivou o início de uma grande campanha militar do Talibã, que avançou sobre todo o território afegão. Após passar anos escondendo seu poder, o Talibã retomou o controle do Afeganistão. Com isso, o Talibã recuperou o poder do Afeganistão após 20 anos. A chegada do grupo motivou milhares de pessoas a fugirem de seu país. E essas pessoas temem que o país passe novamente por tudo que aconteceu durante o primeiro governo dos radicais. E como está a situação agora? A economia afegã se apresenta péssima e com dependência de ajuda humanitária. Em segundo lugar, eles têm de definir a sua relação com grupos islâmicos ainda mais radicais no país e no vizinho Paquistão, a fim de os excluir de suas listas de inimigos, especialmente no primeiro período do seu governo. E em terceiro lugar, eles têm de encontrar uma maneira de estabelecer o controle total de todas as suas unidades próprias em todo o país, a fim de ter uma política e governo centralizados. A situação no país dependerá, de certo modo, da forma como evoluírem as relações entre a China, os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos procuram desafiar o predomínio da Rússia e, simultaneamente, conter o protagonismo cada vez maior da China na região. Região esta que é fortemente dependente da energia proveniente do Cazaquistão e do Turquemenistão. Observadores internacionais temem pela nova situação dos direitos humanos no país, principalmente para as mulheres. Portanto, a linha do tempo violenta, a presença de minorias excluídas, a pobreza, a localização geográfica e as relações religiosas desempenham um papel fundamental na compreensão da situação atual.
A complexidade perpetua a tensão e a falta de resolução do quadro presente. É preciso ficar atento para um ponto ainda mais importante sobre a guerra no Afeganistão. Valeu ou não a pena essa ocupação de quase 2 décadas? Ficou evidente 2 pontos. O que esperar de um grupo que foi forjado no ódio alimentado com armas e destruição e como lidar com o terror. Bom, durante esse período, quase 70 mil militares foram mortos, sem contar as vidas perdidas e a vida de civis. Durante esse período foram gastos 2,3 trilhões de dólares. E mesmo assim, depois da saída das tropas americanas, a posse e o poder ficou para um grupo terrorista e um grupo que alimenta violência contra minorias e contra a estabilidade da paz, o Talibã. Diante disso, a resposta é que, durante essas 2 décadas, mesmo com alguns progressos, a ocupação não foi suficiente para evitar o que foi desencadeado com o 11 de setembro.